Franchising do Futuro ele surgiu há 3 anos atrás, numa convenção da ABF, onde se sentiu a necessidade de começar a envolver os filhos dos franqueadores que estavam presentes aqui na convenção no trabalho dos pais, para que eles nos ajudassem também a pensar no processo de sucessão. Algumas redes do Brasil, como o Boticário, por exemplo, que é um benchmarking para todos nós em tudo praticamente, já pensa muito em sucessão e não só pensa, como tem projetos, políticas, orientação para os seus franqueados. E esse é um ponto muito importante, porque se faz muito esforço e se dedica muito trabalho para conseguir crescer uma rede, para que a rede passe de 50 unidades, passe de 100 unidades. E quando se chega nesse ponto, como os nossos franqueados, na sua maioria, iniciam numa idade média, onde eles já viveram um tempo para poder acumular até o valor do investimento, chega em 10, 15 anos, eles já estão no momento de sucessão. Então a gente precisa tornar o nosso negócio, a nossa rede sustentável. E para isso a gente precisa sim pensar no processo de sucessão e não só pensando nos filhos dos franqueados, mas em diferentes formatos de processo de sucessão, que pode passar daqui a pouco por um gerente operacional que ele tem, que se destacou, né, por outras pessoas da família ou do conhecimento dele que podem sucedê-lo no negócio. E disso depende a continuidade de crescimento dessas redes. Então, num primeiro momento, a gente começou o Franchise do Futuro trabalhando na convenção, só com os filhos de franqueados. Depois nós agregamos todas as crianças que viriam à convenção. O primeiro foi um trabalho caseiro, onde a Ângela, que é a nossa diretora de capacitação na BF, coordenou o trabalho junto comigo e com a Ângela Esquifino, que é da Rede Trópico, né, esposa do nosso presidente do Comitê de Ética, e que nos ajudou também a desenvolver as atividades. No segundo, que foi o ano passado, nós trabalhamos com o apoio do Doutores da Alegria, onde a gente trabalhou com várias atividades extremamente criativas. É muito interessante o quanto a gente pode aprender escutando as crianças também. E isso nos ajuda a pensar nesse franchising do futuro, a pensar nesses cenários de futuro. E aí é que entra a Lala, que é a nossa convidada desse ano, porque a Lala trabalha fortemente com economia criativa. E ela faz a gente realmente pensar num cenário de futuro do futuro. Porque a nossa tendência é sempre pensar em algo diferente, a gente se propõe a isso, mas acaba pensando na mesma coisa. E aí a gente projeta o presente no futuro e não é a mesma coisa. E aí o nosso planejamento pode dar errado. Isso tem tudo a ver com o processo de sucessão, mas também tem a ver com a gestão estratégica das empresas. Porque fazer um planejamento estratégico com um cenário de futuro que tem uma probabilidade maior de acontecer, traz um alinhamento muito melhor e um aproveitamento muito maior do trabalho, né? Os projetos se tornam muito mais assertivos. E se a gente puder pensar nisso dentro do processo de sucessão também da franqueadora, dos franqueados, dos fornecedores, de todos que estão envolvidos com o negócio, a gente consegue realmente criar um negócio sustentável. E isso passa pela base de educação. Então, por isso trazer esse programa do Franchise do Futuro para dentro da convenção e trazer pessoas como a Lala que possam envolver também os empresários, os gestores, sejam eles franqueadores, consultores, fornecedores do negócio de franchising, para todos juntos podermos pensar realmente sobre esse processo. Como a gente vai elaborar essa sucessão. E também não só pensar nisso, mas pensar no cliente do futuro. Quem vai ser o cliente do futuro no franchising? Quem vai ser o franqueado do futuro no franchising? Será que o que a gente faz hoje, que funciona bem para a expansão, vai funcionar no futuro? Né? Quem vai ser o franqueador do futuro também? Quem vai ser o meu concorrente dentro do meu segmento como franqueador? Né? E para poder fornecer para todo esse pessoal do futuro, quem vai ser o fornecedor do futuro? Né? Como isso vai funcionar? E a gente vê uma tendência enorme de redes colaborativas, a gente vê uma demanda do jovem e da criança por autonomia. E como a gente vai criar esse ambiente de autonomia? Porque a gente fala tanto em diversidade, mas quando ela acontece a gente não sabe como lidar com ela. Porque a gente não está preparado para o conflito. A gente vem de uma geração onde, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente precisa mudar todo um modelo mental, todo um paradigma, e é para isso que se propõe a oficina do Franchise do Futuro e a plenária também. A gente faz um briefing junto sempre com a pessoa, e a Lala esse ano a gente teve uma reunião super produtiva, ela captou bem o que a gente gostaria de fazer, e na oficina ela vai fazer algo bem prático, vivencial, onde ela vai tentar trazer exemplos para a plenária que vai acontecer no final do dia, daí com todos os participantes da convenção. O Franchising do Futuro tem duas partes. A primeira parte é eu, como futurista e especialista em economia criativa e colaborativa, pensando realmente do ponto de vista estratégico o que pode ser o franchising do futuro. E depois a gente fez uma oficina com as crianças que estavam aqui, que são aqueles que já nascem com uma outra visão, que são os futuros
donos de todos os negócios ou gestores, etc. E foi incrível como o futuro que eles criaram tem a ver com os elementos que são realmente os elementos do franchising do futuro. Então, vou dar um exemplo. Uma das coisas que é uma questão é que a gente vai precisar ter a loja não como para poder competir com o digital. A loja não é simplesmente uma loja, ela é uma experiência. E as experiências que eles criaram são fenomenais. Que mais? O franchising é um mercado que vai ter sempre muito futuro, porque ele soluciona uma questão fundamental, que é de um futuro onde há pouco emprego, mas sim tem trabalho. E para que ele possa continuar cumprindo essa função, ele tem que diversificar. Então, as ideias que eles inventaram de que tipo de diversificação de franchising, e também uma coisa que surgiu é que a gente pensa sempre em franchising como marcas chegando, mas a tendência é cada vez da gente levar. Quando a gente pensa nos valores da marca Brasil, eles são fenomenais. E surgiram ideias maravilhosas, desde levar comida brasileira até uma coisa que era um biju, que era uma escola de cordialidade. Eu tenho a impressão, aí como futurista mesmo, que primeiro o futuro do franchising é muito bom, porque a gente tem esse desafio de não ter trabalho, mas ter emprego, e o franchising é um caminho muito legal. É um caminho para poder acolher diversidade de gênero, com todas as migrações também. Você tem possibilidade de ter trabalho, pessoas que chegam aqui com uma informação diferente podem agregar tudo isso. Mas isso vai implicar também numa segunda onda de inovação do franchising, porque ele nasce inovador e eu tenho a impressão que ele cumpre um ciclo e que agora começa um novo ciclo de inovação, e eu não tenho a menor dúvida que o Brasil tem um papel importante aí. Porque eu trabalhei muito tempo internacionalmente e em todos os lugares o Brasil tem sempre um papel de inovação muito grande. E como a ABF está muito estruturada e tem um relacionamento internacional muito interessante, eu acho que vai conseguir fazer um trabalho muito bacana, sabe? De ser um propositor dos caminhos dessa inovação. Porque o Brasil é sempre muito aberto a tudo isso. Esse empreendedor do futuro, ele tem que ser criativo e ele tem uma característica que é uma característica sine qua non para o sucesso dele, que é ser colaborativo. Enquanto o século XX foi o século da competição, onde o valor estava na competição, o século XXI ele é tão complexo e ele muda tão rápido porque a velocidade da mudança é exponencial, mas a gente não. Então, para a gente dar conta desse exponencial, só colaborando, cada um fazendo um pedacinho. E isso requer uma outra postura. E isso requer relações de confiança. Então, provavelmente, o que a gente vai ver é uma convergência. Você trabalhar com Big Data. Se você tentar ter Big Data sozinho e fazer a gestão disso, a captação, a compreensão, isso é muito complicado. Mas se você faz como um setor integrado, aí sim é possível. E aí o papel das associações fica ainda mais forte. Então, num universo que depende de colaboração e confiança, fica cada vez mais fortalecido o papel de associações, não com aquela coisa careta, pesada, de sindicato e de tal, mas as associações como o elemento de convergência mesmo. Porque aí o setor inteiro avança. Porque essa é a diferença, não dá mais para eu avançar sozinho. Todo o meu ecossistema tem que avançar.